A Carne, de Júlio Ribeiro. Leitura de Sônia Naomi Mimura. Capítulo 11. Havia muitos dias que Barbosa partira, e apenas tinha escrito uma carta ao coronel sobre negócios na qual lhe dava esperanças de salvar 30% do material comprometido. A princípio, Lenita mandava o moleque à vila todos os dias para buscar o correio. Muito antes da hora de ele voltar, já ela estava à porta a espiá-lo. Quando no alto do morro despontava o seu vulto, vestido de algodão branco, sacudido pelo chouto de um burrinho russo velho, a pôr uma mancha de alvadia e movediça no amarelo baço do caminho, ela corria à porteira da cerca a encontrá-lo. Tomava com mão febril o surrãozinho de sola em que vinha a correspondência, abria-o e, como só caíssem jornais, perguntava nervosa, trêmula, afagando ainda um resto de infundada esperança. E as cartas? Onde estão as cartas? É indescritível o seu desapontamento, a sua cólera mesmo ao ouvir a resposta do moleque. Voz lenta, doce, meio cantada, indiferente. Carta não tem. Aborreceu-se, não mandou mais à vila para buscar o correio. E quando ele, de si próprio, lhe entregar os jornais, dizia a ela com mau modo: "Põe-la em cima da mesa." Um dia, a destacar-se no emaranhamento de letra miúda de um maço de jornal do comércio, viu ela uma carta volumosa, empanturrada. O sangue refluiu-lhe todo ao coração quando reconheceu a letra de Barbosa no subscrito liso do papel diplomata. Ilustríssima e excelentíssima senhora Dona Helena Matoso, vila de algum lugar da província de São Paulo. Arrancou-a violentamente da mão do moleque, deixando cair por terra os jornais que não curou de erguer. Acolheu-se ao seu quarto, apenando-a de encontro ao seio. Fechou a porta por dentro à chave. Semicerrou as janelas, deixando apenas interstício por onde entrasse a luz necessária. Não queria ser vista, não queria que ninguém a pudesse incomodar. A tremer com as mãos táctas, despedaçou o envelope impacientemente, brutalmente quase. A carta constava de muitas folhas de papel paquete, cobertas de letra cursiva em todas as laudas, tudo numerado, muito bem em ordem. Lenita leu. Santos, 22 de janeiro de 1887. Minha prezada companheira de estudos. Aqui estou, pela primeira vez em minha vida, no porto de mar de nossa província. Em Santos, terra cálida, úmida, sufocante, preferida por Martim Afonso aos feiticeiros arredores da Baía de Guanabara. Os reverendos Kidder e Fletcher, no livro que publicaram sobre o Brasil, deram-se a perros para descobrirem a razão da preferência e ficaram em jejum. O mesmo me acontece. Com efeito, por que teria Martim Afonso preferido isto ao Rio de Janeiro? Tudo levava a crer que era o contrário que se devia dar. Que rasgo de intuição genial, que vista interna miraculosa teria revelado ao colonizador português a superioridade imensa dessa zona vicentina, em que a terra roxa, em que há um clima sem rival para a lavoura. Sobre a orla limítrofe da terra vermelha, árida, sequiosa? E o caso é que, sem razão aparente, sem dados aceitáveis, houve a preferência e que essa preferência criou a primeira província do Brasil e, quiçá, o primeiro dos pequenos estados livres do mundo. Eu me vejo em apuros, mas é para dizer o que vem a ser essa nesga do litoral em relação à climatologia. É para achar-lhe um termo de comparação. Falam no Senegal, o Senegal é mais quente, vale a verdade, mas não é tão abafado. Lá respira-se fogo, mas respira-se. Aqui não se respira nem fogo, nem coisa nenhuma. O ar é pesado, oleoso, parece que lhe falta algum elemento. Isso quando não há o vento célebre que o noroeste, quando sopra, reina esse semyon africano, esse vendaval peçonha. Santos, a miniatura do inferno. Imagine-se um tufão dentro de um forno.
Os dias são horríveis. Se há chuva, o que é raro, o sol queima e esbraseia a terra, a ponto de se poderem fritar ovos sobre as pedras das calçadas. Mas ainda há coisa mais horrível do que os dias, são as noites. A atmosfera queda-se e morre. Olha-se para as flâmulas dos navios imóveis, para as franças das árvores imóveis, para os leques das palmeiras imóveis. A gente a asfixiar no irrespirável e morto. Parece-se com os mamutes que se encontram inteiros nos gelos da Sibéria. Ou com esses insetos mumificados há milhares de anos na transparência dourada do âmbar amarelo. É uma situação aflita, desespera, tira a coragem, dá vontade de chorar. Lembra os horrores da treva de Biron. A vida aqui é uma negação da fisiologia. É um verdadeiro milagre, não há hematose perfeita. As digestões são laboriosíssimas. Sua-se como no segundo grau da tísica pulmonar, como na convalescença de febres intermitentes. Eu, se fosse condenado a degredo em Santos, já não digo por toda a vida, mas por 1 ano ou 2, suicidava-me. Mas que peixes, que esplêndidos mariscos! As pescadas amarelas, uma delícia, as garoupas divinas. Comi em França ostra de Cancale, de Merenes, de Ostende. Comi a ostra rosácea do Mediterrâneo, a ostra lamelosa da Córcega. Nada disso se pode comparar à ostra de Santos. Ela é tenra, delicada, saborosíssima. Ela apresenta essa coloração verde, esbatida, tão apreciada pelos finos gourmets. Bouquin-Tendon, Valenciennes, Bode de São Vicente. Inventaram 1000 teorias celebrinas para explicá-la, e todavia ela é apenas um sintoma de moléstia. É devida a um estado mórbido, a uma anasarca de molusco. Tão detestável é a terra. O clima em Santos, quanto apreciável ao peixe, quão superior é o homem. Maus fatores a darem produtos excelentes. Verdade paradoxal, mas verdade irrecusável, absoluta. O povo santista é polido, afável, obsequioso, flanco. A riqueza que lhe proporciona o comércio de sua vida, falo generoso até pródigo. E tem nervo, tem brio. É o único povo que eu julgo capaz de uma revolução nessa pacata província. Não há muito em uma questão de abastecimento de água, ele deu mostras de si. Gosto imenso em Santos, tanto do peixe como do homem. Um pouco do estudo agora, para não perder-se o costume, para voltarmos à nossa marote, à nossa telha. A costa do Brasil, como muito bem fez observar o Conde de La Rue em sua obra sobre este país, oferece desde a ilha do Maranhão até Santa Catarina uma singularidade notável. É debruada em toda a sua extensão por 2 fundos altos, por 2 arrecifes que abordam, que lhe constituem um corno mole natural que a garantem da impetuosidade das ondas, continuamente agitadas no Atlântico Sul-americano. Um desses arrecifes, o que está mais chegado à costa, é uma como cinta de rochas que envolve o litoral. Em lugares, rasga-se até o fundo do mar, em lugares, ergue-se, mas não lhe chega à superfície. Em lugares, está de nível com ela, em lugares, alteia-se sobre ela até grande elevação. São os recorres dessa penedia que formam todas as embocaduras, todas as baías, todos os portos, todas as obras da costa brasileira. O segundo aparcelamento, como que uma Barbacã, primeiro, está em distância de 8 a 40 quilômetros da costa, em profundeza irregular, quase sempre fraca. Os pontos descobertos constituem ilhas, algumas elevadíssimas. As queimadas, os alcatrazes, o monte de trigo são saliências do contraforte externo. A ilha do Enguaguaçu, ou de Santos, ou do Guaíbe, ou de Santo Amaro, o da Moela, a encantadora ilhota das Palmas, são os picos do arrecife interno.
E que serão esses parcéis, essas duas cintas de rochas, senão o aparecimento, as primeiras prostrações ainda marinhas da Serra do Mar, chamada aqui Serra do Cubatão, Serra de Paranapiacaba. A cordilheira vem dos abismos do oceano, surge, emerge, levanta-se abrupta, fecha o horizonte com seus visos alterosos, que lá se enxergam ao fundo, cobertos de nuvens, a intestar com o céu, como barbaçãs, como muralhas de um castelo titânico. Meditemos um pouco. Reconstrua o raciocínio o que o homem não pode ver no espaço breve de sua vida curta. O mar, outrora, banhava a raiz da serra, e os ventos do largo, encanados pelas bocaínas, suscitavam maretas temerosas na planície onde hoje corre, afando, a locomotiva. As aluviões, os enxurros da cordilheira, grossos de terra, rolando seixos enormes em luta com a força das marés que se encrespavam em macaréus, foram depositando sedimentos, detritos em torno dos cúcleos penhascosos do Guaíbe e do Monserrate. No volver de milhares de séculos, o fundo alteou-se, emergiu as ondas. Constituiu as vastas planuras do sopé da serrania. Vasas moles ao princípio, lamarões, brejos marinhos. Essas planícies foram se cobrindo de mangues verdes, de ciruvas e depois de outras vegetações mais alentadas. Formaram terrenos sólidos, cortados de muitos esteiros. A planície santista, bem como toda a planície da costa brasílica, é uma conquista da cordilheira. E essa conquista continua ainda, continuará indefinidamente, de dia, de noite, a todas as horas, a todos os momentos, lenta, imperceptível, mas intérmita, incessante. Não há tréguas na luta entre a terra e o mar. As margens dos esteiros, chamados aqui rios, aproximam-se cada vez mais do fundo sobre ele. Pelo canal da Bertioga passou a larga a frota de Martim Afonso, passava até há bem pouco tempo o vapor costeiro Itambé. Hoje, o pequeno rebocador Porchá passa com dificuldade, vira com perigo, por vezes encalha. Em Santos, junto da cidade, não existe mar no sentido rigoroso do termo. Existe um estuário de água salobra que tende a diminuir, que se vai fazendo raso todos os dias, e não há obviar-lhe. O famoso e protelado cais, caso se construísse, seria um pano quente. Melhoraria o porto por uns pares de anos, afinal ficaria inutilizado. O fundo vai ganhando, há de ganhar de uma vez. O passado aponta o futuro. Debalde o oceano refluído, repulsado, concentra as forças sobre o outro ponto e ataca São Vicente. Ganhou uma aparência de vitória, é verdade, sobre a antiga povoação de Martim Afonso. Ameaça a moderna, mas lá está o inimigo, a montanha para detê-lo, para assustá-lo, para repeli-lo, como avalanches de pedra, como médão de lodo. E há exemplos disso recentes na história geográfica do Velho Mundo. Luís IX de França embarcou-se em Aigues-Mortes para as cruzadas 2 vezes, uma em 1248, outra em 1269. Aigues-Mortes demora atualmente a 6 quilômetros do mar. A cidade de Adria, sob o Canal Bianco, derivativo do Pó, está hoje a 30 quilômetros de Adriático, pois era banhada por ele. Foi ela até que lhe deu o nome. Em tais condições, não admira o noroeste, não admira o calor de Santos. O vento largo, o vento de sudeste, encana-se por entre as cordilheiras de Santo Amaro e de Monserrate. Revoluteia pela planície, vai à cordilheira, e de lá, repelido, reboja, volta, mas não volta só. Vem misturado, confundido com o vento quente do interior, com o vento aquecido nas terras roxas do oeste, aquecido no vasto platô de Piratininga. É o famoso, o temido, o execrado noroeste. Ora, ajunta-se o calor químico,
o calor desenvolvido pela fermentação de incalculáveis massas de detritos orgânicos em uma planície vastíssima rodeada, quase fechada por montanhas. Tome-se em consideração que esse calor só é absorvido em parte mínima pelos paredões da cordilheira, que é refletido, convergido por eles sobre Santos. Atenda-se a que a vizinhança do mar tende sempre a elevar a temperatura da atmosfera, e cessará a admiração de que seja isso aqui o quinto cúmulo térmico do globo, de que em assuntos da calidez só preste obediência à Abissíssima, a Calcutá, a Jamaica e ao Senegal. É curiosa Santos como cidade. Tem cor sua, inteiramente sua. As casas são quase todas construídas de alvenaria, com soleira e portas de granito lavrado. O ar salitroso pelas emanações marinhas ataca, rói, carcome a pedra. Não haver aí superfícies lisas, tudo é áspero, caraquinto ou semidecomposto. Sobre grande parte dos telhados viceja uma vegetação aérea forte, vivaz, gloriosa. Vista do mar do estuário, a cidade é negra. Black Town, lhe chamam os ingleses. Os enormes vapores transatlânticos alemães, os esquisitos e bojudos carregadores austríacos, as feias barcas inglesas e as americanas de coçado branco, os 1000 transportes de todas as nações entram pela ria, encostam-se à praia, varam quase em terra, afundam as quilhas no lado negro, constelado de cascas de ostras, de ossos, de cacos de louça, de garrafas, de latas, de ferros velhos, dessas 1000 imundícies que constituem como que os excrementos de uma povoação. Comunicam com a terra por pranchões lisos, ou canelados a tabicas. Pelas ruas vai e vem, encontra-se e esbarra-se um enxame de gente de todas as classes, de todas as cores, conduzindo notas de consignação, contas comerciais, cheques bancários, maços de células do tesouro, latinhas chatas com amostras de mercadorias. Enormes carroções articulados de 4 rodas, tirados por muares passantes, transportam da estação do caminho de ferro para os armazéns, e deles para as pontes, para o embarcadouro, os sacos de loura aninhagem, empanturrados, regurgitando café. Homens de força bruta, portugueses em sua maioria, baldeiam-nos para bordo, sobre a cabeça de um a um, ou mesmo 2, em passo acelerado ao som por vezes de uma cantiga ritmada, monótona, excitativa de movimento, como um toque de corneta. Nos armazéns, vastos cimentados, manobrando pás polidas, gastas pelo uso, batem o café, fazem pilhas, cantando também. E não deixam de ter certa elegância bárbara, como um saco vazio sobre a cabeça, a laia de capelhar, moda árabe. Talvez reminiscência inconsciente atávica. Na praia, a poucos metros da água, como mercado pantopolista, sobre mesas sólidas de mármore estendem-se alinhadas, com reflexos de aço, de prata, de ouro, os peixes admiráveis do lagamar e do alto, as tainhas gordas de focinho rombo, os paratis que são diminutivos delas. As corvinas corcovadas pardas, os galos espalmados, magros, os pagos de dentes e de beiços redondos, carnudos, as pescadas do alto, fulvas enormes, os linguados vesgos, delicados, as solhas linguados gigantescos, macias, chatas, as garopas de cor de ferrugem, de olhos esbugalhados, atarracadas, escondendo sob formas brutas um mundo de delícias gastronômicas. As pescadinhas brancas, argênteas, com um fio de ouro verde, açucar-lhes os flancos, os bugres lisos, visguentos, feios, os camarões brancos, arroxados, com longas barbas em roda sobre tampas de vime, os caranguejos pelados, morosos, batendo uns nos outros na couraça sonora, os ciris azulados. Em torno, a casa, sob os beirais do telhado, sob toldos de pano, ao ar aberto, pilhas de laranjas, de ananases, de melancias, de goiabas, de cocos, de caixas de bananas, 1000 espécies de frutas, em uma abundância fastidiosa,
desanimadora com um cheiro enjoativo de madureza passada, grãos, legumes, hortaliças, raízes, ervas de tempero, tomates, pimentas, quadrúpedes e aves, domésticas e selvagens. Leitões, coatis, perus, tucanos, conchas, caramujos, esteiras, cordas, quinquilharias, uma babel, um bricabaco infernal. Às 3 horas começa a cessar o movimento. A população emigra para São Vicente e para a Barra. À tarde, a cidade está silenciosa, deserta, morta. Há todos os dias uma transição crua, brusca, da agitação para o marasmo, que dá tristeza. Eu subi a Monserrate. É uma eminência de 165 metros, quase a prumo, coroada por uma igrejinha branca, o que se pode imaginar de mais pitoresco, de mais singelamente grandioso, de mais encantador. Sobe-se por um caminho acidentado. O que se vai desenrolando aos olhos durante a ascensão é simplesmente maravilhoso. A planície estende-se ao longe, nivelada pela natureza. Coberta de uma alcatifa de mangue, a cidade, em quarteirões regulares, paralelogramáticos, ocupa o sopé do morro. Betada de rude calçamento pardo, manchado aqui e ali por um maciço verde de árvores. Por uma palmeira esguia, ao fundo, de um e outro lado, a Serra do Continente, fronteiras das colinas abruptadas de Santo Amaro. O Ancoradouro, o Pego do Canerru e outros largos do estuário semelham chapas de aço polido, com as quais põem notas de vários tons os pontões desgraciosos, os navios que estão sobre ferro. As canoas, os escaleres resvalam como insetos ligeiros. Uma outra vela pica de branco a escuridade metálica da superfície da água, e o sol ilumina tudo com a sua luz dourada muito suave. Os esteiros embebem-se pela verdura fofa dos mangais. Um deles, muito sinuoso, afunda-se, visível por espaço longo, fraudeia a colina cônica chamada Monte Cabrão. Some-se e reaparece muito longe, refletindo a luz do sol. Torna a sumir-se. É o canal histórico da Bertioga. À direita, uma imensidade azul que parece vir do infinito, que de se ia um desdobramento do horizonte, avança arfando. Com esto chega, beija a praia, morre em uma auréola de espuma alva, móvel murmurosa. Salve, oceano, alma páter, laboratório da vida terráquea, povoador do planeta. Ah, Lenita, imagine, o oceano, a força, o ataque, a terra, a firmeza, a resistência, o ar, hematose e a vida, o sol, o calor, a luz, a fecundação, tudo em porfia de prodigalidades a construir, a ornar um cenário vasto de struggle for life, de luta pela existência, no qual se debatem, se fogem, se perseguem, se matam, se devoram todos os seres da criação. O zoófito, o molusco, o entomozoário, o vertebrado. Aqui nessas alturas, sob a imensidade do céu, a dominar a imensidade das águas, é que sente-se grande, é que sente-se orgulhoso o artrópode falante que arranca a esponja do abismo, que paralisa a força incalculável do cetáceo, que fulmina a andorinha perdida na amplidão, que avassala o oceano, que escraviza o raio, que rasga os véus do espaço, que desvenda os mistérios do infinito. Oh, eu a queria aqui junto de mim, eu queria ler-lhe a fixidez concentrada do olhar, no descoramento de face a profundeza da impressão que em espírito como o seu produz uma cena como esta. Paulo Minora Canamos, agora terra a terra. Essa carta vai um pouco de arrepio com as leis da cronologia. Eu inverti a sucessão dos fatos, comecei pelo fim, falei de Santos e calei a viagem. Faço amende, honorável, vou reparar a falta. Até a capital nada havia para mim de novo.
Conheço de há muito todos os caminhos de ferro, todas as estradas de rodagem que a ligam ao interior da província. Estudei bem e até com interesse, porque dela sou acionista, a Estrada de Ferro Leste, impropriamente chamada Estrada do Norte. Da capital a Santos foi que rolei em pleno desconhecido, foi que se me deparou assunto novo de estudo. Os campos famosos de Piratininga constituem um platô que colhe suave em outeiros mansos, emoldurado à direita pelos cabeços longínquos da Serra do Cubatão, à esquerda pelos visos assolados da Cantareira, pelos picos verdoengos do Jaraguá. De leste a oeste, um pouco ao norte da cidade, rola o Tietê profundo, negro, taciturno, formando um vale extensíssimo, muito largo. A conformação atual desse vale, a turfa pantanosa que o constitui em grande parte, o alagamento anual que nele se opera, tudo atesta que ele foi em tempo um lago enorme, sinuoso, semeado de ilhas, um mar de água doce que ia talvez até Mogi das Cruzes. A conformação atual desse vale e a turfa pantanosa que o constitui em grande parte, o alagamento anual que nele se opera, tudo atesta que ele foi em tempo um lago enorme, sinuoso, semeado de ilhas, um mar de água doce que ia talvez até Mogi das Cruzes. A Serra da Cantareira e a vertente norte da Serra de Cubatão deram batalha aluvial ao Mediterrâneo doce. Venceram-no, entupiram-no. O Vale do Tietê é a conquista. As correntes de água perenes conglobaram-se, aunaram-se, cavaram leitos, formaram os rios que hoje retalham a planície. Vi de relance o casarão que se está fazendo para comemorar a independência, ou melhor, para comemorar, por que não dizê-lo, para comemorar o desarranjo funcional que levou o senhor Dom Pedro de Bragança a apear-se ali, às 4 horas da tarde do dia 7 de setembro de 1822. Não haver nessas paragens a flora maravilhosa das nossas zonas do oeste, os perovões, as batalhas enormes, os jequitibás de 5 metros de diâmetro, a vegetação arborescente é enfesada, baixa, quase anã. Não é basta, contínua, forma reboleiras, restingas, capões, ilhas de verdura no amarelado pardo do campestre interminável. Esta região é considerada estéril, maninha, nada mais injusto. Verdade é que não vinga aqui o cafeeiro, que a cana é só menos a de Capivari e mesmo a de Santos, que o algodoeiro não se pode comparar com o de Sorocaba. Mas, por Deus, nem só café, açúcar e algodão é riqueza. A vinha medra de modo assombroso, com uma cultura inteligente e com uma poda antecipada. Poderia ela produzir em princípios de dezembro, evitando as chuvas de janeiro que lhes aguam os bagos, que lhes deturpam os racimos. Em São Caetano, em terras outrora baldias, que ninguém fazia caso, há vinhedos formosíssimos plantados por italianos. A vista alegra-se com a simetria das parreiras, o coração rejubila com a ideia de uma prosperidade imensa, geral em futuro não remoto. Por todos os ângulos de nossa província, eu ia escrevendo o estado. As hortaliças são enormes. Um dia destes eu vi uma couve vinda de São Paulo que era um monstro de desenvolvimento. Tinha folhas de 50 centímetros de diâmetro menor, media-lhe o caule muito mais de 2 metros. E porque não há de se cuidar do trigo, os antigos cuidaram com sucesso. Em São Paulo comeu-se muito pão de trigo da terra. Ninguém ignora o que a agricultura científica tem feito das landes infecundas da Gasconha, pois os campos de Piratininga não admitem confronto com as landes da Gasconha, são-lhes infinitamente sublimados. E a indústria pastoril, que riqueza imensa se oferecer espontânea! De São Bernardo em diante, a planície muda de aspecto. Os capões, as restingas vão se convertendo em um matagal basto, contínuo, verde e negro. Aqui e ali, no dorso de uma colina, no cabeço de um outeiro rubro, semelhante a uma escoriação, serpeia o leito de um caminho.
Na chã que se vai gradualmente alteando, destacam-se as gramíneas moitas de plantas baixas, de folhas escuras, de flores roxas, muito grandes. De um e de outro lado do trem perpassam, fogem sombras compactas, fortes. São os primeiros topos da serra. Em vários lugares desnuda-se o granito lavado pelo enxurro, arrebatado pelas brocas do mineiro, esfacelado pela marreta do britador. Em todas as árvores vêem-se parasitas de flores escarlates, de folhas lustrosas. A máquina, arfando em carreira vertiginosa, arrastando o tender, arrastando a longa cauda de carros, triunfante e rumorosa, sobe, galga, vence, domina, salva o declive áspero, rola em terreno plano. O ar torna-se mais fino, mais úmido, a luz mais viva, mais mordente. À esquerda, rápidas como que levantadas, emergidas subitamente, alteiam-se montanhas, visos, picos, paredões, agruras, despedaçamentos de cordilheira. À direita, em anfiteatro pelo dorso escalavrado de uma eminência, casebres miseráveis, sobre o reclano de uma igrejinha rústica, desgraciosa, mal feita, com 3 janelas, com 2 simulacros de torres, a picar de branco-azul do céu e o escuro da mata. É o alto da serra. Em frente a alguns decâmetros abre-se, rasga-se um vão, uma clareira enorme por onde se enxerga um horizonte remotíssimo, um acidentado confuso de serras e céu que assombra, que amesquinha a imaginação. Começam aí os planos inclinados por onde, sob a ação das máquinas fixas, sobe e desce a vida social da São Paulo moderna, os carros de passageiros e os vagões de mercadorias. Ao ganhar-se o declive e ao começar-se a descida, a cena torna-se grandiosa, imponente. De um lado, Peno, ao alcance quase da mão, alturas imensuráveis, talhadas a pique, cobertas de líquens, de musgos, tapando, furtando o céu à vista. Pelos grotões desses fraguedos rolam cascatas sussurrantes, alvas, espumosas, já esfuziando em filetes, já encanando-se em jorros, já espadanando em toalhas. Do outro lado, ao longe, a amplidão a serra em toda a sua magnitude selvática. As montanhas que entestam com o céu sotopõem-se em montanhas que vão também assentar sobre montanhas, em paredões aprumados, umas arredondadas em cabeças outras, em pirâmides regularíssimas ainda outras. Elas abatem, acabrunham o espírito com a enormidade de sua massa. Dir-se-ia que foi aqui a escalada dos céus pelos gigantes, que se feriu dessas paragens a pugna tremenda, em que os filhos do céu sufocaram a golpes terríveis, de toda a soma de armas, a tiro de raios, a arremesso de montanhas inteiras, a revolta tremenda dos filhos da terra. Pelo sopé dessas moles imanes, corre um vale profundíssimo, a que vão ter roladores medonhos, algares vertiginosos, precipícios assassinos, uma vegetação abeberada de umidade, cerrada, basta, emaranhada, inextricável, cobre e afoga o dorso da serrania. Não haver aqui os picos escalvados das cordilheiras do velho mundo. Tudo está coberto por um tapete enegrado, fosco. De longe parece relva, ao perto são as árvores desconformes. Nesse verdejar sombrio, a canaleira de folhas avermelhadas põe notas alegres, claras, o ipê florescida pica-o de amarelo cru. As palmeiras, em uma abundância monstruosa, incrível, obscena, acentuam na massa confusa o desenho saliente de suas copas estreladas. Ao longe, na crista cerúlea, indistinta do mais elevado contraforte, um floco longo de neblina blanqueia, muito vivo, como o céu de uma uralidade colossal, roto, esgarçado na doce violência de um debate amoroso. Perto, a tiro de pedras, árvores esbeltas ostentam no mesmo galho flores brancas e flores roxas, de pétalas carnudas, cetinosas.
A embaúva de folhagem escura e rebentos vermelhos ergue ousada o seu tronco esguio branquecento. Os raios do sol acendem na fronte das árvores vizinhas. Cintilações multicores atiram sobre as cascatas punhadas de diamantes. Ao longe absorvem-se, não tem reflexão. Ao findar-se o quarto plano inclinado, primeiro a contar do alto, antolha-se o viaduto da grota funda, a vitória do atrevimento sobre a enormidade, do ferro sobre o vazio, da célula cerebral sobre a natureza bruta. Imagine, Lenita, um algar vasto, mais do que um algar vasto, uma barroca enorme, mais do que uma barroca enorme, um abismo pavoroso, atravessado de parte a parte por uma ponte que parece aérea, apoiada em colunas altíssimas, tão esguias, tão finas, que vistas à distância semelham-se arames. Ao contemplar-se do meio da ponte essa vacuidade assombrosa, os ouvidos unem, a cabeça atordoa-se, a vertigem chega, vem a nostalgia do aniquilamento, o antegosto da nirvana, o delírio das alturas, e faz-se mister ao homem uma concentração suprema da vontade para fugir ao suicídio inconsciente. À medida que se desce, a natureza muda. O ar torna-se espesso, pesado, quente, carrega-se de emanações salitradas. Começa de aparecer a vegetação do litoral, alastram-se pelas encostas vastíssimos bananais. Uma prostração de rocha faz um cotovelo no plano inclinado da raiz da serra. Ao dobrar-se esse cotovelo, dá-se uma matação de cena em peça mágica. A paisagem abre-se e rasga-se de vez, por entre contrafortes, por entre alturas de serrania que se erguem de um e de outro lado, como bastidores titânicos. Alonga-se a perder de vista uma planície extensa, chata, lisa, nivelada, pardacenta. De dois outeiros à direita que, simétricos, redondos, suaves, emparelhados, lembram o seio de uma virgem. Parte uma linha horizontal muito escura, muito tersa. É o mar, é o oceano, cuja vista dá nome à serra, Paranapiacaba. Um como sulco estira-se pela planície, comando aqui e ali superfícies espelhantes de água sossegada. Por esse sulco vai e vem enorme, acaçapada com um desconforme gliptodonte, uma coisa chata que desliza rápida, vomitando fumo. O sulco é a linha férrea, a gliptodonte, a locomotiva. Embaixo, no começo da planície, divisa-se um amontoamento de vagões que assemelha um bando de hipopótamos adormecidos ao sol. Quando o homem para e contempla das alturas o escalejar da serrania, o vale cortado dos algares, a planície e o litoral, a linha do mar a confundir-se com o céu, quando atenta nas forças enormes que entram em jogo no âmago e na crosta da terra, na água que a banha, no ar que a comprime, na luz que a ilumina, na vida que a rói, quando por generalização alarga o quadro e considera o planeta inteiro, quando dele passa para os planetas irmãos, para o Sol, centro do sistema, quando conclui por indução irrecusável que esse Sol, esse centro, é por sua vez lua satélite, humilde de um astro monstruosamente imane, afogado na vastidão, desconhecido, incognoscível para todos sempre. Quando pensa que ainda esse astro gravita em torno de um outro, que gravita em torno de um outro, quando reflete em que tudo isso é uma cena minúscula do drama da vida universal, e que o teatro espantosamente incompreensível dessa evolução intermina é uma nesguinha insignificante da imensidade do espaço. O homem sente-se mesquinho, sente-se pó, sente-se átomo e vencido, esmagado pelo infinito, só se compraz na ideia do não ser, na ideia do aniquilamento. A estrada de ferro inglesa de Santos a Jundiaí é um monumento grandioso da indústria moderna. De Santos a São Paulo, percorre ela uma distância de 76 quilômetros. Todas as obras de arte dos terrenos planos são admiravelmente acabadas, são perfeitas. Até a raiz da serra, a distância é de 21 quilômetros. Há 3 pontes, uma das quais notabilíssima,
sobre um braço de mar chamado Casqueiro, mede ela 152 metros. Tem 10 vãos iguais, assenta sobre pegões robustíssimos. Da raiz da serra até o Rechano do Alto, contam-se 8 quilômetros, a altura é de 793 metros, o que dá um declive quase exato de 10%. Como se calam esses desfiladeiros, essas agruras vertiginosas? De modo simples. Divide-se a subida da serra em 4 planos uniformes de 2 quilômetros cada um. Para uma tração, empregou-se um sistema adotado em algumas minas de carvão da Inglaterra. Máquinas fixas de grande força recolhem e soltam um cabo fortíssimo, feito de fios de aço retorcidos. Presos às 2 pontas desse cabo giram 2 trens, um sobe e outro desce. A agulha de um odômetro indica, com exatidão matemática, o lugar do plano em que se acha o trem e indica o momento de encontro de ambos eles. Um break de força extraordinária permite suspender-se a marcha quase instantaneamente e um aparelho elétrico põe os trens em comunicação imediata com as respectivas máquinas fixas. O cabo resfriado, ao sair por um filete de água, corre sobre rodanas que se revolvem vertiginosas, com um ruído monótono, metálico, por vezes fome e por vezes muito suave. O serviço é regular e tão bem feito que em grandes extensões há um único jogo de trilhos a servir tanto para a subida como para a descida. Funciona a linha há mais de 21 anos e ainda não se deu um só desastre. Pasmoso, não? Em cada uma das 4 estações de máquinas fixas há 5 geradores de vapor, 3 dos quais sempre em atividade. As grandes rodas estriadas que engolem e soltam o cabo, as bielas de ferro polido que as movem, os mancais de bronze, os excêntricos em que o ferro rola sobre bronze com atrito doce. Tudo está limpo, luzente e azeitado, funcionando como um organismo são. Chaminés enormes que se enxergam de longe, feitas de cantaria lavrada em rústico. Atiram aos ares balcões de fumo, enovelados, densos. Os desbarrancamentos são remendados à alvenaria. Todas as águas perenes, todas as torrentes pluviais estão dirigidas, encanadas por calhas de pedra, de tijolos, de juntas tomadas por bicames de madeira. Há encanamentos subterrâneos feitos em granitos gradeados de ferro que fazem lembrar os calabouços dos solares feudais. Na Serra de Santos, a obra do homem está de harmonia com a terra em que assenta. A pujança previdente da arte mostra-se digna da magnitude ameaçadora da natureza. O viaduto da Grota Funda é simplesmente uma maravilha. Mede em todo o comprimento 715 pés ingleses, mais ou menos 215 metros. Tem 10 vãos de 60 pés e um de 45 entre 2 cabeceiras de cantaria. Assenta sobre colunatas de ferro engradadas e sobre um pegão do lado de cima. A mais elevada colunata, contando a base de 185 pés, 56 a 57 metros. A inclinação é a inclinação geral, 10% ou pouquíssimo menos. Começou-se essa obra assombrosa em 2 de julho de 1863. Em março de 1865, assentaram-se-lhe as primeiras peças de ferro. Em 2 de novembro do mesmo ano, atravessou-a o primeiro trem. 2 de novembro, dia de defuntos. Os ingleses não são supersticiosos. Uma empresa Horsligne, essa companhia de estrada de ferro. O resultado foi além da mais exagerada expectativa otimista. O governo geral garantiu 5% sobre o capital empregado na construção, e o provincial 2%. Já há muito, porém, que a companhia prescindiu de garantia e que distribui dividendos fabulosos. Ganham muito dinheiro, ganham riquezas de creso os ingleses. E merecem-nas.
o progresso assombroso de São Paulo, a iniciativa industrial do paulista moderno, a rede de vias férreas que leva a vida, o comércio, a civilização ao Botucatu, a São Miguel, ao Jaú, ao Jaguara, tudo se deve a São Paulo Railroad, a estrada de ferro de Santos a Jundiaí. Estirei-me, porque escrevendo-lhe, afigura-se me tê-la ao meu lado. E eu desejei prolongar o mais possível a figuração. Estou velho, e todo velho é mais ou menos autoritário e pedante. Ora, Lenita pôs-se no veso de condescender com o pendor da idade. Escutou-me, deu-me atenção, puxou-me pela língua. Aguente-se, pois, com a calcetiação, com a seca para falar classicamente, a culpa é sua. Não sinto saudade da nossa convivência, de nossas palestras aí no sítio. A expressão saudade tem poesia demais e realismo de menos. O que há é necessidade, é fome, é sede da companhia de quem me compreenda, de quem me faça pensar, da sua companhia. Imagine que eu levo todo santo dia, a partir da noite, a falar só em café, mas em café sob o ponto de vista comercial, em embarques, em saques, em descontos. E ai de mim, se o não fizer. Aqui, quem se afasta deste tema, quem não discute comércio de café, passa por idiota. Uma explicação necessária antes de terminar. Fui minucioso talvez demais em descrever a serra, os planos inclinados, as obras de arte da companhia inglesa. Como diabo fiz eu tanta observação? Onde fui apanhar tantos dados? Em uma descida rápida, vertiginosa, em uma descida pelo trem? Não era possível. Uma inspiração, uma comunicação espírita? Nada disso. Confesso com modéstia que são humanos os meios de informação de que disponho. A ciência infusa foi privilégio dos apóstolos, de Santo Tomás, de Ventura de Raulica, e ainda hoje o é do abade Mogno e do imperador do Brasil. A mim me não armarão processo esses santos personagens por impecer-lhes no direito. Nem mesmo me posso gabar de uma simples sugestão mental, de um reles ensinamento hipnótico. Pare em regiões menos elevadas. Aprendo o que sei de modo mais grosseiro. Um dia destes, nada tendo aqui a fazer, fui ao alto da serra, e de lá vim a pé, vendo, observando, estudando. Aí está como foi. Fico anelando pelo dia que julgo próximo de ir dar-lhe um handshake forte, energético à inglesa. Manuel Barbosa. Lenita leu a carta com impaciência. Os detalhes, os dados exatos, as apreciações científicas de Barbosa sobre Santos, sobre a serra, irritavam-na. Passou por aquilo tudo rapidamente e nervosamente, sem aprofundar, como quem percorre um catálogo. Procurava o que houvesse de íntimo sobre sua pessoa, qualquer coisa que revelasse e que atraiçoasse o estado afetivo do espírito de Barbosa. Demorou-se muito na leitura dos trechos finais, teve um prazer vivíssimo, indizível ao ler que Barbosa a supunha, a figurava ao lado de si. O que se prazia nessa configuração? Repetiu as frases, sibilificando, quase deletreando, com o olho esquerdo fechado, com a atenção concentrada. Gostou imenso da maneira brusca porque terminava a carta. O semidelíquio erótico que tivera no quarto de Barbosa fora a confirmação de uma suspeita. Reconhecera que amava a esse homem loucamente, perdidamente. Ante a brutalidade do fato, ao pungir gostoso e acerbo da revelação da carne, revoltara-se com orgulho, esquivara-se em último assomo de resistência, evitara Barbosa na véspera da partida. A insônia da noite, o vácuo enorme que a ausência de Barbosa lhe produzira em volta, a necessidade fatal em que se reconhecera de tê-lo junto de si para viver. Desejo dele que a mordia,
o ganho de causa que levava esse afeto novo sobre o amor profundo que votara ao pai, a Lopes Matoso, que tudo isso a convencera de que não podia recalcitrar, de que a resistência lhe era impossível. Com a resolução rápida dos espíritos decididos, aceitar o jugo, submeter-se à paixão, confessara-se vencida. Era o mais difícil. Encurvar-se de si própria é que ela tinha vergonha. Uma vez cônscia de estar curvada, pouco lhe fazia que o mundo inteiro a visse nessa posição. Amando, mas sem estar de todo vencida. Lutaria, defender-se-ia até a morte contra o que desejava. Isso em uma alcova, em um recinto vedado a todos os olhos, entregue, derrotada perante o seu foro íntimo, avaliava em nada o escândalo, desprezava a opinião, era capaz de submeter-se ao vencedor em público no meio de uma praça, como as prostitutas de Hyde Park. Amava a Barbosa, confessara-o a si própria. Era capaz de lhe dizer a ele, era capaz de o proclamar à face do mundo. E indignava-se, achava-o tímido, queria que ele adivinhasse, que lhe retribuísse o amor, que sentisse por ela o que ela sentia por ele, que se confessasse por sua vez subjugado, cativo. Amar ela, Lenita, a um homem, e não ver esse homem a seus pés rendido, aniquilado, absorvido? Impossível. Releu a carta, mas releu com atenção, meditadamente estudando as apreciações originais de Barbosa, o seu modo profundamente individual de ver as coisas, o entusiasmo comunicativo a que se entregava por vezes. Tudo isso reproduzia-o, aviventava-o no escrito ao ponto de que Lenita parecia-lhe tê-lo junto de si. Ouvi-lhe a voz, senti-lhe o hálito. As teorias sobre a formação da planície santista e sobre o enchimento do vale do Tietê fizeram-na pensar, recordar-se. Tinha estado uma vez em São Vicente, a banhos. Conhecia Santos, conhecia a serra. Os fatos que Barbosa consignavam eram exatos. As explicações que deles ofereciam eram plausíveis. Lenita admirava-lhe cada vez mais a flexibilidade do talento, que a tudo se abalançava, que para tudo tinha um critério, que de tudo decidia com justeza. A admiração pelas faculdades intelectuais elevadíssimas de Barbosa envolvia-se mansamente, naturalmente, para uma admiração pelas suas formas, para um desejo de seu físico que a dementava ela, que a punha fora de si. Compreendia, então, perfeitamente a história bíblica da mulher de Potifar, a vista segura que o escravo hebreu José revelara ter todas as coisas. A sua alta capacidade administrativa, a sua intransigência, a sua energia, a sua moléstia, prendera a atenção da formosa egípcia. Mirando-lhe as formas franzinas, esbeltas de Efebo, deixara-se cativar e a ardente banca provocara-o, agarrava-o. E Lenita entusiasmava-se por essa mulher, tão estigmatizada em todos os tempos, e todavia tão adoravelmente carnal, tão humana, tão verdadeira. Compreendia, justificava, revia-se nela.